El doctor Ático Ignacio Chazot es licenciado en Química en la Universidad de Río Grande, hizo su doctorado en Educación, realizó un postdoctorado en la Universidad Complutense de Madrid, es profesor e investigador del Centro Universitario Metodista IPA y orientador del doctorado de la Red Amazónica de Enseñanza de las Ciencias y las Matemáticas. Es profesor visitante en la Universidad Aalborg University en Dinamarca, coorientador en profesor de tutela de la Universidad de Lyon II, Francia. Ha sido profesor titular de universidades como la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, Universidad Federal de Río Grande, y de igual manera ha sido director del Instituto de Química. Ha trabajado en la Universidad Luterana de Brasil, Universidad Vale Rio dos Sinos, y al mismo tiempo ha sido coordinador de programa de posgrados en educación. De igual manera ha sido profesor de la Universidad La Salle Campus Novas en los posgrados de educación. Entonces, pues para nosotros es un verdadero gusto, profesor Ignacio, muchísimas gracias por su participación y haber aceptado esta invitación. Entonces, le damos la palabra y muy amables de ustedes que disfruten la conferencia. Eu queria começar dando boa tarde a cada um e a cada uma, e vou falar em português porque eu acho que nos entendemos perfeitamente. Eu tenho muita satisfação, amanhã eu estou num júri de doutorado e aproveitando essa estada aqui amanhã, num belo trabalho de tese que vai ser defendido amanhã, hoje à tarde eu apresento então essa conferência, cujo título já foi anunciado, das certezas à incerteza. E queria dizer, já que o professor fez referência, que eu trabalho na rede amazônica de ensino de ciências, que está ali o LOL. Os 9 estados da região amazônica do Rio Grande do Sul, do Brasil, perdão, fizeram um pool de 30 universidades com o objetivo de formar, até 2020, 120 doutores em ensino de ciência e matemática. Então, esse é um trabalho muito importante que nós estamos fazendo no Brasil, mesmo que a situação esteja cada dia pior, política no Brasil, essa situação, esse doutorado é um programa audacioso. Bom, já que foi falada na minha origem da química, eu começo apresentando um catalisador. Esse meu catalisador é uma frase do David Hume. Ele disse: acreditamos que o fogo esquenta e a água refresca é somente porque nos causa uma imensa angústia pensar diferente. Eu acho que é nosso objetivo, enquanto homens e mulheres voltados com a educação, fazermos pensar diferente. Esse é o nosso objetivo, e muitas vezes quando os estudantes saem da sala de aula, na graduação, eles dizem: professor, hoje nós pensamos diferente na aula. E a aula só tem valor, só serve para alguma coisa se nós pensarmos diferente. Todavia, pensar diferente nos causa uma imensa angústia. É melhor pensar naquelas coisas que todo mundo pensa assim, então nós vamos pensar um pouco diferente. Eu ensaiei para essa fala de hoje de tarde 3 movimentos, marcados pela tentativa de migrar das certezas às incertezas. Eu proponho no primeiro movimento partir das incertezas a fazer ciência e como é que a educação trabalha muito mais com certezas do que incertezas. Então isso eu vou falar no primeiro movimento. No segundo movimento eu vou olhar uma interrogação que é recorrente tanto na sociedade como na academia. E a pergunta é a ciência masculina? Então, essa vai ser uma discussão importante que eu quero mostrar para vocês. E para encerrar, no terceiro movimento, eu vou olhar o nosso século XX como
artefatos culturais ainda dogmáticos. É muito impressionante que os artefatos culturais do século XX sejam ainda dogmáticos, e eu queria oferecer uma pista para responder a uma pergunta muito continuada acerca disso que eu vou apresentar para vocês. É dentro desse espírito, nesses 3 movimentos, que eu vou fazer. Então, no primeiro movimento, das certezas do fazer ciência à certeza da educação científica, e eu vou propor uma caminhada ao inverso do retorno em 5 séculos. E para isso eu olho com vocês, de uma maneira rápida, não vai ser a discussão agora, as 4 grandes revoluções paradigmáticas que houve na história da humanidade. Aliás, eu vou fazer uma correção, que houve na história de uma parte da humanidade. Depois disso eu discuto. A primeira, no século XVI, a Revolução Copernicana, onde nós aprendemos, ou fomos ensinados, a passar do geocentrismo para o heliocentrismo. A segunda revolução, no século XVIII, que é a Revolução Lavoisieriana, onde abandonamos a figura do flogisto e entramos para a explicação de combustão. E dentro da combustão, talvez a coisa mais significativa é entender a respiração como uma reação de combustão. Isso é a grande virada que se dá com Lavoisier no 18. No 19, aquela mais difícil de todas as revoluções, que é a Revolução Darwiniana, onde deveríamos ter abandonado, e eu estou falando no condicional, deveríamos ter abandonado o criacionismo para migrar para o evolucionismo, mas ainda tem todas essas dificuldades, que aliás é o assunto da tese de amanhã. No quarto, a quarta revolução, a Revolução Freudiana, no século XX, quando nós deixamos de acreditar, falamos não só do consciente, mas também do inconsciente. E uma outra que eu quero mostrar para vocês, a do século XXI, que é esta aqui, a passagem das disciplinas à indisciplina. Eu queria olhar rapidamente essa lâmina que está aí, e por primeiro dizer para vocês que essa lâmina tem uma síntese de 5 séculos de história e filosofia da ciência. Aqui estão balizados 5 séculos de história e filosofia da ciência. E chamar-lhes a atenção que é nesta situação dessas 4 primeiras revoluções, a quinta é uma elucubração minha, essas 4 revoluções, elas marcam o que se passa a constituir no ensino de ciência como a disciplinarização. A física se torna uma disciplina científica com a Revolução Copernicana. A química atinge o status de ciência e de disciplina com a Revolução Freudiana. A mesma coisa para a biologia. E a mesma coisa para, no século XX, a psiquiatria, a psicanálise, a psicologia, tudo estão baseadas, tem como ponto de partida isso aqui. E tem uma outra coisa interessante que eu queria te chamar a atenção, que nas 3 primeiras revoluções eu tenho uma seta simples, ou seja, eu abandono uma e vou para outra. Na quarta, Freud, quando traz o inconsciente, ele não abandona o inconsciente, o consciente, quer dizer, continuam existindo as 2 coisas em equilíbrio. E também nessa quinta que eu estou propondo, eu não sou tão poderoso assim que pudesse terminar com as disciplinas, mas eu, com a ideia de indisciplina, cada vez mais a gente está tentando borrar, apagar o conceito de disciplina, terminar com a disciplina. Quer dizer, terminar, entre comilhas, quer dizer, terminar, entender as coisas muito mais indisciplinares. E é sobre essa quinta que eu quero trazer uma pequena discussão para mostrar para vocês, e depois olhar no terceiro movimento, trazer isso tudo de novo para fazer uma síntese dos 3 movimentos a partir desse quadro que está aqui,
numa discussão que eu queria tomar entre Oriente e Ocidente, porque essa talvez é uma das preocupações importantes nossas. Assim, eu vou falar agora do século XXI, e para isso eu vou começar dizendo que nós partimos de uma situação que ainda hoje, pelo menos em termos de escola, talvez não de universidade, é marcadamente disciplinar. É marcadamente disciplinar. E esse disciplinar é o que nós estamos chamando de cartesiano. E depois tem um crescendo, como na música vai cada vez aumentando mais, nós vamos do pluridisciplinar, multidisciplinar, metadisciplinar, interdisciplinar. Aí eu queria chegar, e só esse que eu vou, no transdisciplinar, e do transdisciplinar ousar a passar para o indisciplinar. Esse indisciplinar eu estou chamando de Feyerabediano, olhando o livro do Karl Feyerabend, aquele, talvez um dos maiores epistemólogos do século XX. Ele nasceu em 1924 e morreu em 1994. O nome do livro dele diz tudo que nós sabemos acerca dessa possibilidade. O nome do livro dele é Contra o Método. Lembrando que nós, quando na escola, uma das primeiras coisas que a gente aprende em ciência é o método científico. O cientista observa, colhe dados, levanta hipóteses, faz generalizações. Agora vem o Feyerabend e contra o método, é o filósofo da desconstrução. Então, eu coloco esse meu indisciplinar nessa luz de Feyerabend. E para isso, eu queria mostrar para vocês um pouco desse indisciplinar. Primeiro, a origem das disciplinas, eu não vou precisar falar, porque a origem das disciplinas está marcada pelas revoluções que eu mostrei antes. E depois a grande discussão nos dias de hoje do especialista versus o generalista. Talvez esse envolvimento nosso na produção do conhecimento sempre é o especialista versus o generalista. E eu sempre digo que na escola ocorre uma coisa muito interessante nas segundas-feiras de manhã. Professor, o senhor viu ontem de noite a televisão? Como é que se explica aquilo? E o professor simplesmente diz, isso é química, eu sou físico. E tira... Aí ele vai para o professor de química e o professor diz, olha, isto é química orgânica, eu sou inorgânico. Aí ele procura o cara de química orgânica, o cara de química orgânica diz, olha, isso é química orgânica de compostos cíclicos, eu trabalho com alicíclicos. E assim cada um vai entendendo da especialização, da especialização, e nós não chegamos a responder ao estudante aquilo que é mais importante, que é o conhecimento da ciência. Então, a discussão é de quanto nós podemos ir para esse campo. Se vocês quiserem sair da área da educação ou da área do ensino de ciência, vamos olhar a nossa situação enquanto cidadãos, quando nós precisamos de um médico. O que é a primeira coisa que eu preciso saber? Que doença eu tenho? Para aí escolher o especialista, porque está cada vez mais raro o generalista. Aí eu vou no especialista e digo, eu estou com dor de ouvido. Ele olha, examina o meu ouvido, realmente está com dor de ouvido, pede exames, etc. Eu vou te mandar para um colega meu que é especialista em ouvido direito, eu sou especialista em ouvido esquerdo. Eu estou caricaturando, mas é um pouco assim, cada vez mais nós temos essa dificuldade de achar aquele que entende da coisa que nós entendemos. Então, cada um vai para o mais longe. Então, em cima disso, eu queria lembrar a necessidade de transgredir fronteiras. Como é que nós transgredimos essas fronteiras? Como é que nós vamos sermos cada vez mais indisciplinares no momento de transgredir fronteiras? Esse transgredir fronteiras lembra, então, a transdisciplinaridade. Mas eu disse que eu queria ir um pouco além e chegar à indisciplinaridade. Eu queria ir um pouco além e chegar à indisciplinaridade. E, para tanto, eu vou trazer 3 colocações, 3 posturas, como é que nós vamos estar em cima
desse nosso indisciplinar. 3 características para o IN. A primeira característica para o IN é aquilo no sentido de incluir-se a partir da nossa própria disciplina na disciplina dos outros. Eu sou químico, então eu tenho que saber entrar dentro da física, da biologia, da filosofia, da história, da ciência, da geografia. Quer dizer, o meu indisciplinar tem associando a um verbo que eu não sei se é corrente para vocês, é intrometer-se, ingerir. Quer dizer, eu me intrometo. Eu não sou chamado, eu entro lá. E a segunda característica do IN, então a primeira nesse sentido, a segunda característica do IN é o contrário, seguindo o caminho inverso. Eu vou trazer as outras disciplinas para dentro da minha. Viro o primeiro movimento do IN, entro. E no segundo eu trago para dentro. É aquela história de inalar, de respirar, que eu puxo as outras para dentro da minha. Essas duas ideias, esses dois INs são diferentes. Mas tem um terceiro IN que é o mais radical, onde eu nego a disciplina. O IN de negação, por exemplo, quando eu digo inverter, quer dizer, inverter é não ver, intolerar, tolerar e não tolerar, intolerar. Então, essa é a terceira. E aí é preciso lembrar-lhes o aspecto etimológico da palavra disciplina. A disciplina era o reio, o chicote que as ordens religiosas usavam para ser disciplinados. Irmão, já fizeste a tua disciplina hoje? Quer dizer, era o látigo, 20 chicotados do lado direito, 20. Eu me lembro quando eu estava no ensino médio, era uma escola religiosa e a nota era 10 mais 5. 10 era para o conteúdo, 5 era para as coisas da disciplina, da ordem. Não estava borrado, não estava, escrevia no começo de cada página VJMJ, Viva Jesus, Maria José, quer dizer, era aquela coisa da disciplina. Eu me lembro que na escola, a coisa mais comum em todas as partes da aula do colégio tinha uma placa, Deus me vê, quer dizer, disciplinar, Deus me vê. Vocês imaginam, aliás, qual é a versão pós-moderna dessa frase, Deus me vê? Sorria, você está sendo filmado, não é isso que vocês veem a cada hora? Aliás, é uma frase mentirosa, porque não é para sorrir. Na verdade, essa frase seria certa se dissesse, te cuida, nós estamos te olhando. Na verdade, sorria você. Sorrir nada, eles estão cuidando, a vigilância. Quer dizer, essa é a marca, então, dessa indisciplina. Então, os meus 3 IN. Primeiro eu entro para dentro das outras disciplinas, depois eu chamo as outras, depois eu nego o próprio conceito de disciplina. E é claro que por isso que eu chamo esse voltar pro avesso, porque o ideal seria que nós pudéssemos chegar como é que era antes do século XVI? Antes do século XVI era a ciência, a filosofia. É claro, eu sei que o conhecimento aumentou tanto que exige essa rapidação de conhecimentos, exige essa fragmentação. Mas uma coisa é a ciência de ponta de laboratório, outra coisa é aquilo que nós fazemos na ciência para ensinar para os estudantes. Por isso que é essa proposta. Bom, com isso eu me autorizo passar para o segundo movimento, onde eu vou discutir uma coisa que tem um livro inteiro que eu escrevi que tem esse título, A Ciência Masculina é Sim Senhora. Mas eu quero dar uma olhada de como é que as coisas foram construídas e trazer, lidando com as incertezas, como é que nós podemos fazer isso. E eu vou começar mostrando uma pergunta que está na capa de um livro que talvez muitos de vocês conheçam, o livro do Chalmers, quase 300 páginas, o que é essa coisa chamada ciência?
E esse livro, o que ele faz? Ele responde a essa pergunta que está na capa. O que é ciência afinal? E eu não vou gastar 300 páginas, nem 3 páginas, talvez 3 linhas para dizer o que é ciência. E quero dizer-lhes que esta definição de ciência, que vocês poderão achar até por demais reducionista, ela é parte, ela serve para muitas situações. Eu, há um tempo atrás, fui falar apenas para cientistas, não para professores, usei essa mesma frase e coube. O que eu digo, então, aqui de ciência? 3 coisas. Primeiro, a ciência é uma linguagem. É uma linguagem como o português é uma linguagem, como o espanhol é linguagem, como a música é uma linguagem, como a linguagem de sinais, como a matemática. Então, a primeira característica é uma linguagem. Outra característica, construída pelos homens e pelas mulheres. Ela não é uma verdade revelada. Não foi Newton que revelou, não foi Einstein que revelou. Cada uma e cada um de nós está constantemente construindo a ciência. Então, a ciência é um construto humano e tem uma finalidade: explicar o mundo natural. Por que o leite, quando ferve, derrama e por que a água não derrama? Por que o sabão remove a sujeira? Então, esta é a finalidade da ciência. Por que daqui umas horas vai ficar escuro, daqui amanhã de manhã vai clarear de novo? Isso a ciência explica. Então, a ciência é para explicar o mundo natural. Ela não consegue explicar tudo ainda. Tem muitas coisas que ainda não conseguiu. Vamos mostrar um pouco adiante isso. Mas essa é a marca da ciência. Agora eu vou colocar uma interrogação. Botei um asterisco ali em mulheres, formada pelos homens e pelas mulheres, e remeto a uma pergunta. A ciência é masculina? E eu respondo na capa do livro, já está na 8ª edição, ali ainda está, a capa é da 5ª, é sim senhora. E aí vocês vão dizer, baita machista, um livro com esse título, né? A ciência masculina é sim senhora. Se eu ler a dedicatória do livro, vocês vão mudar de ideia a respeito de ser machista ou não. O livro diz assim: para Maria Antônia, Maria Clara, Carolina e Betânia, minhas netas que serão mulheres dos novos tempos. E para a Gelsa, minha companheira, que ajuda a chegada dos novos tempos com seu fazer acadêmico. Então não pode ser machista um livro que dedica assim. Eu vejo vocês copiando, pode copiar, mas depois, se quiserem, eu posso mandar essas lâminas, tá? Sim. Então, de onde é que eu tirei essa história? Eu vi alguns indicadores, dois indicadores, pelo menos, que eu vou mostrar para vocês. Aí eu continuo me perguntando, mas por que é masculino? E eu acho que o exame dos nossos DNAs, do nosso DNA grego, do nosso DNA judaico e do nosso DNA cristão, é que nos fizeram machistas. Nós não somos assim por acaso. Nós fomos feitos machistas. Bom, eu quero dizer que eu estou usando o DNA aí no sentido metafórico, porque se eu disser que todos nós, biologicamente, temos esses 3 DNAs, às vezes tem alguns que se atrapalham e dizem eu não. Eu acho que nem dá para dizer isso, porque se vocês se darem conta que nós temos os DNAs de quem? De 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, 256 pentavós, quer dizer, já tem uma mistura tão grande de gente que não deve ter ninguém purinho, né? Todos têm uma mistura, mas eu vou pegar metaforicamente apenas esses 3, claro que poderíamos ter outros, vocês poderiam me cobrar, como é que não falasse do nosso DNA indígena, ou como é que não falasse do nosso DNA africano, mas isso aqui é um começo, e com esses 3 DNAs vocês vão ver que eu mostro por que isso assim. Mas então, eu queria... Essa lâmina que estava aqui no começo, e eu gosto de ler o Agar, eu acho que eu leio o Agar quase todos os dias, e se vocês olharem, tem muito a ver com que nós... A Rony é a filha do Agar, e a Helga é a mulher do Agar, e ela diz assim, Rony, orgulhe-se sempre de ser mulher.
as mulheres são superiores aos homens em tudo. Mas é claro que eles não podem saber. Então, eu acho que essa ideia vai encharcar um pouco a discussão que vem agora. Bom, eu vou fazer referência a 3 mulheres importantes da história da ciência, mas talvez, se vocês pegarem um livro de história da ciência, eu tenho um livro de história da ciência que eu escrevi do século até o século XVIII, se você pegar lá dos gregos, mais remota antiguidade, até o século XVIII tem um nome de mulher na história da ciência, é o nome de Hipácia. Hipácia foi uma filósofa na Biblioteca de Alexandria. Eu queria chamar-lhes a atenção que ela é do século IV, quando ela trabalhou na Biblioteca de Alexandria, e o século IV na história do Ocidente é muito importante, porque é aquele século que, graças àquele sonho, aquela visão de Constantino, a igreja cristã, eu não digo ainda católica, mas a igreja cristã, no século IV, se torna hegemônica no Império Romano. De repente, o Império Romano, que era, aspas, dito pagão, que tinha cultos a vários deuses, ele se torna um império cristão. Então, e aqueles que não aderem ao cristianismo, nessa coisa imposta pelo imperador Constantino, são mal vistos, são até, inclusive, vítimas, como foi Hipácia. Hipácia, não esqueça que Hipácia está no norte da África, em Alexandria, e que os romanos, no século IV, tinham todo o poder sobre aquela região. Então, Hipácia não se converte ao cristianismo, e ela diz: eu quero continuar fazendo as coisas da religião do meu pai, prestar culto a ele, aos antepassados dele. E ela o Cirilo, que é o patriarca de Alexandria, fica com inveja que uma mulher tão poderosa, tão sábia, gente vinha da Grécia, de Roma e coisa, para ouvi-la, e ele termina mandando matar Hipácia e esquartejá-la. Ela é uma mártir da ciência. Existe um filme, o filme foi lançado em 2009, que tem 2 nomes para o filme. Um pode ser Ágora, aquela praça que tinha nas cidades gregas, e outro, Alexandria. É o mesmo filme. Ele é dirigido por aquele chileno que fez aquele filme Mar Adentro, o Alexander Amenábar. E, bom, ali tem os personagens, não vale a pena recordar, não precisamos agora recordar, mas se um dia vocês querem ver um pouco a história, até o século XVIII vocês não têm nenhuma outra mulher na história da ciência. Só ela. E nós vamos ver agora um pouquinho por quê. Bom, eu vou olhar 2 indicadores. O meu primeiro indicador é uma pesquisa que foi feita, que procura responder a seguinte pergunta: quais os nomes mais significantes em todos os campos e em todas as geografias na história da humanidade? E o segundo indicador, eu vou fazer uma contabilização dos prêmios Nobel. E depois disso eu vou chegar, olhando os 3 DNAs, chegar a essa conclusão. Então esse segundo movimento vai olhar 2 indicadores, desses 2 indicadores olhar algumas informações e com isso olhar os 3 DNAs que eu já falei com vocês. Existe um sociólogo estadunidense, Michael Hart, que ele escreveu um livro que se chama The 100, Os 100 Mais. E nesse livro ele perguntou, num universo muito grande de pessoas, quais as pessoas mais importantes de toda a história da humanidade, em todas as geografias. Admito que vocês não soubessem que eu ia falar disso aqui, e eu no começo dessa aula pedisse o seguinte: cada um de vocês põe 3 nomes que acham mais importantes na história da ciência. Claro que agora já está enviesado, porque eu já dei algumas pistas, eu quero achar mulheres. Mas, em geral, são listas masculinas. Eu tenho feito, às vezes, no começo do semestre, com grupos de estudantes que ainda não tiveram nenhuma informação, e eles, em geral, têm o viés do curso, se o pessoal de uma determinada área põe as pessoas da área, mas, em geral, é uma lista masculina. Essa lista, que foi o resultado da pesquisa do Michael Hart,
eu vou apresentar a lista e eu tenho uma discussão grande sobre a lista. Ninguém de vocês, eu acho, vai acertar quem é o primeiro da lista. Não sei se conseguem ler. E depois eu discuto no livro e quando em seminários eu discuto toda essa lista um por um. Mas é uma surpresa que Maomé seja o primeiro da lista, né? E olhem ali, o segundo é Newton, o terceiro é Jesus Cristo, o quarto é Buda, etc, etc. Mas o que eu quero chamar a atenção é que nessa lista só tem 2 mulheres. Vocês estão vendo quais são as 2 mulheres. Isabel a Católica, que foi aquela que patrocinou a descoberta da América, né? Ela, o Fernando e a Isabel patrocinaram Cristóvão Colombo para vir, aspas, descobrir a América. Foi ela também que implantou na Espanha a mais longa Inquisição, e eu acho que vocês aqui estão mais perto do que eu dessa história da Inquisição, sabendo quanto a Inquisição foi muito grande e extensa por aqui. E ela também expulsou da Península Ibérica, em 1492, os judeus, e depois, em 1496, os muçulmanos. Quer dizer, ela foi muito poderosa, principalmente com o seu confessor, o cardeal Cisneiro, que foi o grande dominicano inquisidor, junto com outros, mas ela está aqui. E a outra que está aí, casualmente, é uma outra Isabel, porque é a Elizabeth I, que em espanhol seria Isabel também, né? A Elizabeth I, que foi a filha do Henrique VIII, que faz a reforma protestante em 1523 na Inglaterra. Quer dizer, o resto tudo são homens, quer dizer, 98 homens e 2 mulheres. Isso mostra como não apenas a ciência, a geografia, a história, a filosofia, etc., são masculinos. Bom, como eu disse, do livro eu tenho uma discussão maior sobre quase cada nome dessa lista, e também gosto de discutir isso, porque a gente olhando esses 100 nomes, a gente faz um passeio muito gostoso sobre a história da humanidade. E também vai se ver uma coisa que eu falo muito, de quanto religiosos ou não, nós vivemos num mundo religioso. Vocês veem que o primeiro nome é um nome ligado a religiões, o terceiro é um nome ligado a religiões, está o apóstolo Paulo também ali, aliás é o único dos apóstolos que está nessa lista, etc. Bom, mas agora, então aquilo que eu disse dessa lista, eu posso dizer que não é apenas a ciência que é masculina, mas a filosofia, a arte, etc, etc. Nos esportes é muito impressionante quanto também a humanidade é machista, nitidamente masculina. Se vocês olharem, se eu falar em campeonato mundial de futebol, vocês não perguntam se é campeonato mundial de mulheres. Quando eu digo campeonato mundial de futebol, é de homens, né? Por outro lado, bom, ali eu botei 2 casos do Brasil, que a Academia Brasileira de Letras e a Academia Brasileira de Ciências é um verdadeiro clube do bolinha, só tem quase homens. Mas, por outro lado, nós não temos mulheres para botar numa lista como essa que está ali no final. Hitler, Mussolini, Stalin, Pol Pot, Milosevic, Idi Amin, Pinochet, Bush, Saddam, Mubarak, Gaddafi. Também não tem mulher para botar aí, né? Quer dizer, então, para o bem e para o mal, somos machistas. Agora, olhemos um pouco os prêmios Nobel. Vou fazer também um pouco rápido, porque para não me exceder muito, mas vocês sabem que desde 1901, a cada ano são distribuídos 6 prêmios Nobel. Quer dizer, na verdade, inicialmente eram apenas 5. O Nobel de Economia entrou mais tarde, como eu mostro daqui a pouco, e Alfred Nobel, que inventou a dinamite e queria que fosse só para coisas importantes, como para construir túneis e coisas, terminou usando para a guerra. Ele, muito arrependido da descoberta dele, instituiu um prêmio e a cada ano é dado
o prêmio Nobel. Esse prêmio Nobel pode ser dado para uma pessoa, para 2 pessoas ou para 3 pessoas na mesma linha. Se é para uma pessoa, ele embolsa sozinho mais de $1 milhão. Se é para 2 pessoas, é metade e metade. E se é para 3 pessoas, ou um ganha metade e os outros 2 um quarto, ou cada um ganha 1/3. Por isso os números não são favoráveis à igualdade. Bom, na física, desde 1901 até 2016, os prêmios Nobel sempre saem em outubro, já foram distribuídos 204 prêmios, dos quais apenas 2 mulheres ganharam, e esses 2, 1913 e 1963, não ganharam mulheres sozinhas, ganharam com homens. Então, na física, é essa situação. Olhem agora a situação da química. A situação da química, vocês têm 175 prêmios Nobel, dos quais apenas 4 ganhos por mulheres, e as mulheres sozinhas em 1911 e 1964. E em 1935 e 2009 foi mulheres e homens. Eu quero chamar a atenção, e depois vocês já vão suspeitar quem é quando eu disser agora, mas eu vou mostrar isso um pouco mais detalhado. A mulher que ganhou sozinha em 1911 é a mesma mulher que ganhou com o marido e mais um em 1903 e é mãe e sogra do casal que ganhou em 1934. Então, vocês já estão vendo aí isso, Maria Curie. Ela ganhou sozinha em 1911, ganhou com o Pierre e com o Becquerel em 1903 e a filha dela ganhou, casada com o Frederic Joliot-Curie, a Irene. O casal Curie teve 2 filhas, a Irene e a Eva. A Irene ganhou o prêmio Nobel pela radioatividade artificial, junto com o marido, Frederic Joliot-Curie. Então, a Maria Curie está importante. Eu mostro daqui a pouco mais. Medicina, a coisa melhora um pouco. A medicina, a coisa melhora um pouco. Bom, o Nobel de Medicina ou Fisiologia, a comissão da Suécia, às vezes é para medicina, às vezes é para fisiologia. Foi ganho por 213 pessoas, das quais 12 mulheres. Bom, ganhou sozinha em 1983 uma mulher, o resto foram todas com homens, sendo que em 2009 aconteceu um fato inédito, um homem e 2 mulheres ganharam o prêmio Nobel. Então, isso aí. Bom, agora olhem uma contabilização só dos 3 de ciência, os 3 prêmios Nobel de ciência. Vocês estão vendo que nos 3 Nobel de ciência, dá no total 589 laureados. Desses 589, 18 são mulheres. 3% as mulheres ganharam. E dessas 18, 4 ganharam sozinhas. E aí tem uma coisa interessante, a gente disse, mas a coisa está melhorando. Parece que não é bem assim, parece que não é bem assim. Se vocês olharem, houve em 2009, desde 2009, apenas 2 mulheres ganharam nessa área de ciências, em 2014 e 2015. Em 2010, 11, 12, 13, 16, só homens. No ano passado, olhem como foi o placar do ano passado. 11 homens e 0 mulheres no ano passado. Esses 11 homens foram 3 em física, 3 em química, 1 em medicina, 1 em literatura, 1 da paz e 1 de economia, 2 homens. Então, realmente, a ciência ainda é masculina, ela continua masculina. E olhem, não só da ciência, olhem literatura. De literatura foram premiadas 105 pessoas, das quais 14 mulheres. Bom, é bem maior, mas ainda é muito baixo, Depois da paz. A paz é o único prêmio que pode ser dado também para a instituição. Então, foram dadas para 99 pessoas e 33 organizações.
dessas, 15 foram para mulheres. E o de economia, que começou a ser distribuído só em 1969, que não é pago pela Fundação Nobel, é pago pelo Banco Central da Suécia, já foram dadas, o prêmio já foi dado a 66 pessoas, das quais uma mulher, a Elinor Ostrom, nascida em 1933, ganhou o Nobel em 2009. Então também vocês veem que a economia vai mal, porque as mulheres nenhuma ganham, quase poucas ganharam o Nobel. Então, olhando esses dados, a gente pode concluir que esses meus dois indicadores, aquela tabela do Harvard e isso aqui, confere a minha tese. Bom, eu queria falar rapidamente nessa mulher, Maria Sklodowska-Curie. Ela nasceu na Polônia em 1867, morreu em Paris em 1934. Ela... Bom, primeiro eu queria só um comentário. Esse Sklodowska significa que ela é filha de Sklodowski. Esse é o genitivo. Os poloneses fazem sempre o do termina em A. Por exemplo, o aeroporto de Varsóvia é aeroporto Copernica. É do Copérnico. Copernic é Copérnico, então ela Sklodowski não é porque é mulher, mas porque ela é filha. A mulher, quando casa, por exemplo, se uma mulher tem o sobrenome Lewandowski, um sobrenome lá qualquer, Lewandowski, por exemplo, ela casando, esse sobrenome, aliás, se ela casar com um Lewandowski, ela vai ficar Lewandowska. É a mesma coisa que em espanhol tem o do Santos, ou de Santos, etc, etc. Bom, mas aqui está então a figura dessa mulher. Eu queria dela dizer, em homenagem a essa quase estrela solitária, eu queria dizer algumas breves coisas. Então, ela veio da França, da Polônia, ela terminou casando com o seu professor de física, o Pierre Curie. O Pierre Curie morreu muito cedo, ele morreu em 1906, numa morte nada gloriosa para um físico. Ele foi atropelado por uma carroça que puxava roupa. E, bom, então ela ficou viúva muito cedo. Ela ganhou, então, o Prêmio Nobel em 1903, pela descoberta do polônio e do rádio. Aliás, não, o prêmio que ela ganhou não foi pela descoberta do polônio e do rádio, foi da radioatividade natural, o Becquerel. Depois, antes disso, eles também descobriram o polônio e o rádio, o casal. Depois, em 1911, ela ganhou sozinha o Prêmio Nobel de Química, tanto que é por isso que em 2011 foi o centenário do Prêmio Nobel de Física e Química para ela, foi o ano da Química. Aí, em 1911, acontece uma coisa muito dolorosa para ela. Bom, antes, em 1906, ela tinha ficado viúva. Em 1911, ela perde por um voto o acesso à Academia de Ciências da França. Provavelmente por ter uma possível ascendência judaica, por ser estrangeira, oriunda de um país periférico, ora vamos dar para polaca, nada, ainda por ser mulher. Quer dizer, era prêmio Nobel e perde para um outro por um voto, e o argumento foi como é que uma mulher vai estar na Academia de Ciências, como é que ela vai usar o espadinho, como é que ele vai usar aquelas dragonas que tem nas roupas que usam os acadêmicos. Quer dizer, bom, em 1935, eu já contei, a sua filha ganha o Nobel de Química junto com o marido, que adotou o nome da esposa, Joliot Curie. Bom, ela teve nesse período uma situação muito desagradável não, muito discutida com o Paul Langevin. Ela era viúva, trabalhava com um universo altamente masculino, e ela tem uma relação amorosa com o Paul Langevin, que era dos físicos mais brilhantes da França, mas os franceses ficaram indignados. Ora, uma mulher, uma polaca, vir atrapalhar o casal de franceses.
foram para frente da casa dela com painéis puta, puta, volta para a Polônia e coisas mais. Quer dizer, é uma coisa muito desagradável que tem, porque ela, como mulher cientista, parece que tinha que ser impoluta e não podia se envolver com o outro. Bom, em 1935, quando Mitterrand terminou o governo dele, ele levou as cinzas do casal Pierre e Maria Curie para o Panteão. O Panteão é um edifício muito bonito que tem no centro de Paris, onde está escrito: aos homens a pátria reconhecida. Ela é a primeira mulher que é enterrada no Panteão pelos seus méritos. As outras tinham sido enterradas porque eram esposas deles. Bom, em 2002, quando entrou em vigor o euro, antes a moeda da França era o franco, e a nota de 500 francos era o maior valor, tinha o casal Curie de um lado e de outro lado o laboratório. Então, está feita essa homenagem rápida, mas importante, a essa mulher, Maria Curie. Eu queria comentar duas mulheres, três no caso, que não ganharam o Nobel, mas teriam merecido. O primeiro é Lise Meitner. Ela foi uma física e química muito importante, tanto que tem um dos nomes dos elementos químicos, o meitnério, é o elemento número 109, é em homenagem a ela, mas ela não ganhou o prêmio Nobel pela simples razão que ela era de ascendência judaica e Hitler não permitiu. Uma outra mulher que está aí nessa mesma página é a Amalie-Émile Noether, outra, talvez uma das maiores matemáticas da história da ciência, e não deixaram ela assumir como professora numa universidade, porque um membro disse que era impossível uma universidade, quando seus soldados que estavam lutando na guerra voltassem para Berlim e visse uma mulher dando aula numa universidade. Isso era inadmissível, uma mulher dar aula numa universidade. Século XX isso ainda, e nesse ponto o trabalho dela em álgebra e topologia foi talvez um dos mais importantes, talvez a maior matemática da história do século XX. E uma terceira mulher, só para referir, é essa que está aí, a dama que foi a maior responsável pela estrutura do DNA, Rosalind Franklin. Ela, os três que ganharam o Nobel, o Crick, o Watson e o Wilkes, aproveitaram-se dos estudos dela, aproveitaram-se de todas as partes que ela fez de cristalografia, e ela não foi nem sequer lembrada. Também ela teve uma vida muito curta, ela viveu 38 anos apenas, vocês podem ver ali. Ela nasceu em 20 e morreu em 58 de um câncer muito forte, mas ela foi a mulher mais importante na história do DNA. Com isso, então, eu referi essas mulheres. Eu queria agora mostrar-lhes quais são esses três, o que eu olho de cada um desses três DNAs. No DNA grego, e eu associo aos gregos uma palavra para se fazer uma síntese, o saber, é dos gregos que nós aprendemos a interrogação, a filosofia, etc. E se vocês olharem tanto os mitos como a ciência, vocês vão ver que é nitidamente masculino. O mito de Pandora, não sei se estão recordados agora, rapidamente, o mito de Pandora, quando Zeus e Prometeu têm uma briga, Prometeu não dá a melhor parte de uma caça para Zeus, que era o chefe dos deuses, e Prometeu dá Zeus escorraça o Prometeu, e Prometeu dá para os humanos o fogo. Prometeu dá para os humanos. Atenção, eu não disse dá para os homens e para as mulheres, dá para os humanos o fogo. Aí Zeus disse, vocês ganharam o fogo, eu vou dar uma coisa para vocês. O que ele dá? Pandora. Pandora é a primeira mulher, porque até então todos os casais na mitologia grega eram
hermafroditas. Então o que faz Pandora? Pega uma parte, a parte masculina, e fica para ela. E sobra uma mulher, que depois vai cortando, etc, etc. Alguém está dizendo, bom, mas isso é um mito. A resposta é um mito. Mas era isso que as crianças aprendiam. Que veio a mulher para estragar o que estava bem bom, uma coisa, todo mundo na sua, direitinho e tal. E agora vem isso. Então, repito, assim como muitos de vocês ouviram a história de Adão e Eva, as crianças gregas ouviam isso. Aliás, bom, Aristóteles, que talvez é o grande filósofo há 2.400 anos, ele diz, a mulher é inferior ao... Isso Aristóteles diz, a mulher é inferior ao homem porque tem menos cérebro. O cérebro é menor. E, mais ainda, a mulher, o homem é mais importante porque no esperma masculino está inclusive a alma. A mulher tem menos esperma, chamava o suco vaginal de esperma feminino, a mulher tem menos esperma. E fazia experiência, deixava o esperma masculino ao ar livre, então o que acontecia? Ele diminuía de volume, é porque estava saindo a alma. Então vejo quanto essas cosmogonias são machistas. Se vocês olharem a tradição judaica, a primeira coisa que chega, que na tradição judaica, e assim como eu dei o saber para os gregos, eu coloco a lei na tradição judaica. Olhem como é a nossa cosmogonia. É um Deus masculino que cria o homem à imagem e semelhança dele. Diferente dos gregos, que os gregos faziam os deuses à imagem e semelhança dos homens e das mulheres, aqui nós temos diferente. Na tradição judaica, primeiro, não tem deusa. Segundo, eles são criados à imagem e semelhança de Deus. E é uma mulher que perde o paraíso. É uma mulher que perde o paraíso. Estava tudo tão bom e, de novo, uma mulher perde. Não estou falando... Bom, podia falar aqui da Lilith, não sei quanto vocês... Essa é uma parte muito esquecida, por querer borrada da tradição. Porque, se vocês olharem no Gênesis, há 2 relatos da criação da mulher. Um, e Deus mergulhou Adão num profundo sono, tirou-lhe uma costela e fez-lhe uma companheira. Isso é um relato. Mas tem outro que Deus diz, e Deus os criou varão e varoa, ou os criou homem e mulher. Então essa é a primeira criação, provavelmente. E a primeira mulher teria sido Lilith, que não aceita o mando de Adão. Deus nos criou os dois igual, o que tu quer mandar? E aí Lilith sai do paraíso. Isso está na mitologia, está na Torá, essas referências, mas isso por razões que uma mulher ia estar mostrando uma mulher independente, uma mulher que discute, uma mulher que se tira fora. Então fica a Eva que vai lá e olha e come a maçã e o resto você sabe, a expulsão, etc. Bom, a tradição judaica, basta nós olharmos que ainda hoje, como é que a mulher é impura pela menstruação, quer dizer, você não pode cumprimentar uma mulher ortodoxa dando a mão, porque ela pode estar menstruada, se ela está menstruada ela está impura, quer dizer, essa impureza, essas coisas, ainda hoje isso é marcante. E se vocês olharem a tradição cristã, e na tradição cristã eu coloquei a palavra amor, porque é um dos mandamentos do cristianismo, mas se vocês forem olhar, por exemplo, Paulo, se vocês pegarem a carta aos Coríntios, diz lá que as mulheres não falem na igreja. Se tiverem alguma dificuldade, perguntem em casa para os seus maridos. Isso ainda hoje é lido em casamentos, eu já ouvi em casamentos. Quer dizer, então, olhem quanto é isso. Bom, depois, Santo Isidoro de Sevilha, um grande epistemólogo, dizia: as mulheres devem andar encurvada para lembrar a costela que lhes deu origem, que era a curva. Santo Agostinho diz que todos os males da humanidade começou com a tentação da mulher. A serpente sabia, de Santo Agostinho, que o homem era mais inteligente e não iria cair na conversa. Então, vejam tudo isso. Ou Tomás de Aquino,
Bom, Leão XIII, que é Papa no século XX, diz: a mulher, o homem é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Isso é dito ainda no século XX pela Igreja Católica. Então vocês veem que tem tudo para ser uma ciência masculina, ou uma sociedade masculina. Bom, e assim então. Agora, é impressionante que nós não estamos sozinhos no cristianismo ou no mundo ocidental. Se vocês olharem o mundo dos nossos caciques antes da chegada dos colonizadores, ainda era um mundo machista, onde o papel feminino não é muito nem lembrado. Entre os islâmicos, o Corão também fala do direito do homem poder ter várias esposas, e as esposas não podem ter mais do que o marido, e outras coisas mais. Até se morrer, pode ganhar 72 virgens quando chegar no paraíso, lá de recompensa, e outras coisas mais. Então, olhem quanto... E interessante que no meio oriental, particularmente entre os chineses, olhem o que significa esse símbolo que tantas vezes as pessoas usam sem saber. O yin, que é o preto, corresponde ao lado não iluminado da montanha, a passividade, ao ímpar, a lua, ao frio, à noite, a fêmea, ao feminino, ao mal. O branco corresponde ao lado iluminado da montanha, à atividade, ao par, ao sol, ao calor, ao dia, ao macho, ao masculino e ao bem. Então, não é por acaso que na cultura chinesa, ainda hoje, nós temos um império predominante masculino. Bom, só para dar uma conclusão a esse segundo movimento, por que ainda hoje existe essa desigualdade? Por que ainda hoje existe essa desigualdade? Eu acho que tem duas explicações, uma sócio-histórica e outra biológica. Na sócio-histórica é que nós não conseguimos mudar isso tão rapidamente. Na geração das avós de vocês, se tivesse esse evento, provavelmente não teria nenhuma mulher aqui. Hoje as mulheres aqui são maioria, mas não teria nenhuma mulher, porque a mulher estaria cuidando de filhos, etc. Isso é uma novidade. A universidade se tornou lugar das mulheres muito recentemente. Ainda na segunda metade do século XX, havia na universidade brasileira restrição a certos cargos às mulheres. E uma outra, então essa história, e uma outra, eu acho que mudou, ou está mudando, com o advento da pílula anticoncepcional. Eu acho que a pílula anticoncepcional, que eu coloco como um ícone de todos os métodos de anticoncepção, deu direito à primeira vez da mulher ou dos casais decidirem pelo número de filhos. Não esquecer que se a pílula anticoncepcional é do começo da primeira metade do século XX, ainda em 1968, o Papa Paulo VI publicou uma encíclica Humanae Vitae, dizendo que aos casais católicos não é permitido nenhum método que não seja natural de anticoncepção. Quer dizer, o casal católico ou faz, se obedecer o Papa, a sorte que não obedece, o casal católico ou faz o controle da tabelinha, ou usa o onanismo, põe o esperma fora da mulher. Quer dizer, então, vejo que isso ainda marcou pelo menos os pais de vocês. Pelo menos os pais de vocês. Como estamos custando? Acho que fiz uma coisa errada aqui. Bom, vamos com isso ao terceiro movimento e eu vou falar... Não, esse é o terceiro movimento. Terceiro. Mas se você não falta isso, de pronto se no, pero he clasificado. Pode passar todos esses. Sí. Mais, pode mais. Mais, pode mais.
pouco. Mais. Agora. 43. Na 43. Eu queria com vocês entender um pouquinho o nosso século XX. E por que eu estou chamando de nosso século XX? Porque todos aqui nessa sala somos homens e mulheres do século XX. E esse século XX é um século tão especial que às vezes nós não nos damos conta de olhar o nosso século XX. Eu vou fazê-lo através de duas olhadas. Eu vou olhar a virada do 19 para o 20 e a virada do 20 para o 21. E vou mostrar para vocês como essas duas viradas são significativamente importantes. Então, a virada do 19 para o 20. Eu vou pegar 1895 a 1905, esse tempo da virada, e olhar, obrigado. Olhar primeiro essa primeira virada. Olhem ali, ó. 1895, mais precisamente 7 de novembro de 1895, a descoberta do raio-x. Nós não nos damos conta quanto essa descoberta foi importante. Era a primeira vez que o homem conseguia olhar, os humanos conseguiam olhar dentro do corpo humano sem cortar. Isso foi muito importante. Röntgen foi por toda parte mostrar a sua nova descoberta e foi muito isso importante, muito significativo. Perde um pouco na década de 80, quando começa a ecografia, que é um método menos invasivo, porque a ecografia não trabalha com raios fortes como o raio-x, trabalha com comprimentos de onda de uma emissora de rádio. Então, isso é muito diferente. Mas o 1895 foi importante. A ciência teve um reconhecimento. Claro que também não faltou quem se aproveitasse disso. Houve gente que vendia calcinhas e sutiãs à base de chumbo, porque agora os cientistas podiam olhar dentro do corpo das pessoas. Então, para as mais pudicas, os espertos ganhavam vendendo essa coisa. Depois, 1896, já falamos, Becquerel descobre a radioatividade artificial, perdão, natural. 1897, Thomson, J.J. Thomson, descobre o elétron. Vejam quanto isso está perto ainda de nós. Depois, 1898, eu já falei aqui, Pierre e Maria Curie, o polônio e o rádio. Eu peguei um evento de cada data. 1899, Planck descobre a constante, propõe a constante Planck, e isso tem como consequência importantíssima a quantização da luz, a quantização da energia. Hoje já se fala, uma parte mais moderna da física é a gravidade quântica, quer dizer, tudo marcado por isso aí. Depois, 1900, e mais adiante, mais 5 anos, os grupos sanguíneos, as transmissões sem fio de rádio, muito importante. 1901, Freud publica o livro dos sonhos, nós já sabemos o quanto isso foi significativo. 1902, um fato que deu o prêmio Nobel a um português, Egas Muniz, em 1949, ele ganhou o prêmio Nobel por uma descoberta horripilante dele em 1902. Foi talvez o prêmio Nobel mais errado, mais equivocado dentro da história da ciência, porque Antônio Egas Muniz dizia que o homossexualismo era uma doença e ele fazia trepanação nos cérebros, cortes no cérebro, para curar essas doenças, e com isso ele ganhou o prêmio Nobel. E depois se viu, muito depois, quanto estava no seu equívoco. Em 1913 eu coloquei a aviação, Santos Dumont. Em 1904 tem um fato que em geral não é muito conhecido, eu procurei mesclar, trazer várias coisas aqui, onde um italiano, Olinto de Preto, antes do Einstein, publica a respeito dessa famosa equação da transformação de energia em matéria em energia. E em 1905, Einstein, o Nobel, aliás, ele vai ganhar o Nobel em 1911, mas ele publica
a teoria da relatividade geral, fora da academia, trabalhando no Museu de Patentes em BH. Então, eu quis mostrar de uma maneira, pegando uma virada ali, essa coisa. Eu vou chamar um químico para comentar essa síntese da virada dos 19 para o 20. Ele é Frédéric Joliot-Curie, Marcellin Pierre Eugène Berthelot. Berthelot, que viveu nessa virada, ele nasceu em 1827, morreu em 1907, ele trabalhou em investigações da síntese orgânica e termoquímica, ele foi presidente da Academia de Ciências, ele foi senador da República. Olha como ele resume essa virada que eu mostrei para vocês. Ele diz o seguinte: a ciência possui doravante a única força moral que pode fundamentar a dignidade humana, a dignidade e a personalidade humana, e constituir uma sociedade futura. A ciência domina tudo e só ela pode apresentar serviços definitivos. O triunfo universal da ciência chegará a garantir para o homem o máximo de felicidade e de moralidade. Na verdade, tudo tem origem no conhecimento das verdades e dos métodos científicos pelos quais ele é adquirido e propagado. A política, a arte, a vida moral dos homens, assim como sua indústria e sua vida prática. Não pode ter maior ufanismo. A ciência pode tudo. E, se tivesse que caracterizar tudo que foi dito numa palavra, eu diria que esta certeza que a ciência pode, que a ciência faz, que ela sabe, que ela faz as coisas certas, é a marca. Essa é a marca. Agora, vamos olhar a virada do 20 para o 21. Alguns de vocês, mesmo que pequenos, devem lembrar algumas coisas dessa virada do 20 para o 21. Não sei se lembram, tinha uma palavra que era a chave, o bug do milênio. Os computadores que tinham pouca memória, isso só faz 17 anos, um pouco mais, os dias, o ano era feito apenas por 2 caracteres. Então era dia a dia, mês, mês, ano, ano. Então, por exemplo, o último dia do século XX era 31/12/99. O primeiro dia do século seguinte seria 01/01/00. E o que seria esse 00? 1900 ou 2000? Essa era a dúvida. Como é que os computadores iam ler? Isso é o chamado bug. E, claro, outras coisas que nós não sabemos. Mas essas coisas foram importantes. E eu também vou chamar um químico para fazer a síntese desse 20 para o 21. É Ilya Prigogine. Ele nos convida a fazer um adeus às nossas certezas. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1977, ele nasceu na Rússia em 1917, é o ano esse ano nós estamos comemorando os 100 anos da Revolução Russa, e ele tem uma frase para caracterizar, ele também viveu na virada do milênio. Ele diz o seguinte: só tenho uma certeza, as minhas incertezas. Então eu diria que o diferente do que disse para nós o Berthelot, ele diz o seguinte: a virada do 20 para o 21 é marcada pela incerteza. Então o nosso século 21, aquele que é o século de todos nós aqui nessa sala, ele tem marcado por essas 2 palavras. Ele começa marcado pela certeza e termina marcado pela incerteza. É verdade que precisa lembrar que entre essas 2 viradas aqui, houve 2 guerras mundiais, uma delas que deixou mais de 20 milhões de mortos, ali faltou, 20 milhões de mortos e 20 milhões de feridos, agora que eu me dei conta. E a Segunda Guerra, 85 milhões de mortos, isso é impressionante, dos quais 2/3 foram civis, que não foram para a guerra. Bom, nós estamos esses dias lembrando Hiroshima e Nagasaki, quantos morreram ali. Mas
eu procurei 10 coisas que poderiam marcar o que fez esse século importante. Então tem o avião, o radar, o motor a jato, a linha de produção, e aí nós até lembramos os tempos modernos do Chaplin, a relatividade geral, a deriva continental, que foi o VG, uma teoria importante, a televisão, a teoria do Big Bang, a penicilina. A penicilina foi uma coisa muito importante na área da medicina. A energia nuclear, o transistor em 1947, isso mudou muito. A pílula anticoncepcional, a fibra óptica, a estrutura do DNA, que já se falou aqui hoje, exploração espacial, o primeiro Sputnik foi lançado em outubro de 57, o raio laser, a internet, a gente não se dá conta quanto isso foi importante, transplante e clonagem do mamífero. Então, esse é o nosso século XX, nosso século de todos. E eu queria disso tirar algumas coisas importantes. Eu queria olhar por que nós, ainda nesse século XX, no século XXI, mas por que nós ainda continuamos dogmáticos? Eu sempre comento uma pequena historinha familiar. Um dia eu fui buscar na escola uma das minhas filhas e ela chegou e disse: pai, hoje nós aprendemos o nome das caravelas do Cabral. O Cabral é tido como descobridor do Brasil. Tido. Aí eu disse: quais são? Ela disse: Santa Maria, Pinta e Minha. Eu digo: opa, essas não são do Cabral, minha filha. Aí ela ficou irritada. Tu sempre querendo saber mais que os professores. A professora disse que era do Cabral, agora tu já disse que não é. Aí nós chegamos em casa, olhamos, não tinha Google ainda, tinha enciclopédia. Lá estava para os conhecimentos históricos do seu pai, era o do Colombo, não era do Cabral. A Ana Lúcia foi categórica. A enciclopédia está errada. Porque a professora disse que é do Cabral, não adianta. Quer dizer, quanto a escola ainda ou foi, dogmática. E eu quero olhar para vocês, com vocês, de onde é que vem esse dogmatismo? Os dois artefatos culturais que todos nós que estamos aqui, os nossos pais, etc., aprendemos, foi a escola e a universidade. A maioria das coisas. Eu acho que daqui para frente, se a escola não mudar muito, a escola vai cair fora. Porque hoje tu pergunta para as pessoas onde é que aprenderam, eu aprendi no YouTube. Eles aprendem a fazer maionese, aprendem a química quântica, tudo está no YouTube. Então a escola... Mas nós ainda somos fruto dessa escola. E aí eu queria mostrar-lhes uma coisa significativa, tanto da escola como da universidade. A escola, do jeito que nós conhecemos hoje, essa escola que vocês foram, é muito nova. Ela é do século XVI. E quem é responsável por essa escola é Martinho Lutero. Por quê? Lutero foi o grande reformador. E ele, entre outras coisas, traduziu a Bíblia do latim do século IV, a Vulgata de São Jerônimo, para o alemão de hoje, da época que eles traduziram. E traduziu os hinos da igreja. E ele ficou... Ninguém lia. O trabalho dele não adiantou nada, porque ninguém lia a Bíblia, ninguém cantava os hinos na igreja. O pastor dizia número 42 e, no máximo, as pessoas pegavam o livro ou até de perna para o ar. Por quê? Era a maioria da população analfabeta. Reis eram analfabetos. Militares eram analfabetos. Então não adiantou traduzir isso. Aí Lutero tem a coisa mais genial que nós temos que celebrar nesse ano, porque esse ano faz 500 anos que em 31 de outubro de 1517 ele afixou as 95 teses na capela do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E essas 95 teses é que determinaram a separação de uma parte da igreja romana, a igreja alemã e depois dos outros países. E as 95 teses, eu trouxe o exemplo de uma delas. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras, deve ser rejeitado, mesmo que faça chover um milagre todos os dias. Então, essa data é para mim uma data muito importante. Às vezes a gente pergunta, quando é que começou a Idade
moderna e quando é que terminou a Idade Média. Aí vocês dizem, queda de Constantinopla, invenção da imprensa, descoberta da América. Eu não sou historiador, mas eu acho que não tem data mais importante que marca uma transição como esse 31 de outubro, como o começo da Reforma e, com isso, tempos modernos. Porque a gente não consegue entender o que era o poder hegemônico da Igreja Católica Romana sobre todo o mundo ocidental. Sobre todo o mundo ocidental. E aí, então, essa coisa ficava muito complexa de como é que isso cai, como é que se muda. E Lutero, então, vendo que a maioria das pessoas continuavam analfabetas, ele escreve o seguinte: aos conselhos de toda a cidade da Alemanha, para que se criem e mantenham escolas públicas. Então, aqui começa a história da escola. Vocês vão me perguntar, não havia escola antes? Havia escola em geral de tutores para os filhos dos nobres, para os filhos dos mais abastados. Mas a escola universal para todas é essa aí. Agora, eu queria comentar-lhes, então, bom, nós temos 1517, a Reforma Protestante, e tem a Igreja Católica Romana, vendo que estava perdendo fiéis, tem a Contra-Reforma. E Santo Inácio de Loyola cria a Companhia de Jesus, que é a primeira ordem religiosa ensinante da Igreja Católica. Vejam que até o começo do 16, nós só temos ordens religiosas militares, hospitalares, conventuais, de pregadores, etc, etc. Não tem nenhuma ordem ensinante. E Santo Inácio, para uma elite, Santo Inácio reúne um grupo de universitários em Paris e funda a Companhia de Jesus, que todos vocês sabem quanto ela foi poderosa. Os jesuítas foram poderosos. Então, isso é a marca de uma igreja que ainda fica na aristocracia. Ainda fica na aristocracia. Agora, olhem as universidades. Eu fiz um quadro aqui das 10 primeiras universidades. Bom, 2 primeiras eu vou deixar fora, porque elas são universidades no mundo islâmico. A Universidade de Fez e a Universidade de Cairo. A terceira na minha lista é a Universidade de Bolonha, que eu também vou desconsiderar um pouco na coisa que eu quero analisar, porque a Universidade de Bolonha é uma universidade gerida, criada e mantida por estudantes. Eles se reúnem, primeira universidade no mundo ocidental, e criam e fundam uma universidade assim. Mas as outras universidades, depois de então, pela ordem Oxford, Paris, Módena, Cambridge, Salamanca, Montpellier, Pádua, em sua grande maioria, atenção para esse detalhe, são universidades pontifícias. O Papa dá licença de ensinar. Então, são universidades que nascem na igreja. São universidades que nascem na igreja. Então, olha aqui um detalhe. Agora vem a coisa que eu quero chamar a atenção, que a gente às vezes não se dá conta. A escola nasce na igreja. A universidade nasce na igreja. Se vocês tivessem que marcar a igreja com uma palavra, qual era uma boa palavra? Marcar. É a ortodoxia, é a verdade. Só vale aquilo que está dito como verdadeiro. Tu não podes mudar. A Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho. Eu queria, em vez de botar Deus Espírito Santo, botar uma deusa. Não pode. Não pode. Tem que ser a ortodoxia. Então, a universidade é dogmática. A escola é dogmática. Como consequência, nós fomos, ou ainda somos um pouco, dogmáticos. Quer dizer, nós somos marcados por esse dogmatismo. Se vocês olharem, por exemplo, das primeiras universidades, das primeiras 52, 29 eram universidades pontifícias. O Papa dava licença para ensinar. E aí, independente de como era o ensino, mas a universidade, como a escola, tem a sua gênese na igreja. E, portanto, marcada pelo dogmatismo. Bom, e agora, para encerrar, eu volto àquele meu quadro e dizer uma coisa que eu não, por querer, deixei fora, para marcar esse quadro agora.
Eu dizia para vocês que aqui vocês têm 5 séculos de história e filosofia da ciência. Agora, a coisa mais significativa, não sei quanto vocês se dão conta, que isso aqui só vale para o Ocidente. No Oriente não houve revolução científica. Opa, isso é um fato histórico importante, gente. No Oriente não houve revolução científica. Aí vocês vão dizer, mas eles não sabem de Copérnico? Não. Sabem, não sabiam? Assim como vocês sabem de Buda. O que você sabe de Buda ou de Confúcio? Muito pouco ou nada, uma curiosidade aqui, uma curiosidade ali. Agora o budismo está se tornando mais presente no mundo ocidental, mas no Oriente não houve revolução científica. E aí, então, eu tenho 3 perguntas fundamentais para encerrar. A primeira pergunta, sabemos a resposta. Por que não houve revolução científica no Oriente? A resposta, querem ver quanto é simples? Não teve, porque eles não precisaram. Por que eles não precisaram? A maneira de eles olharem o mundo, como budistas, como shintoístas, como hinduístas, eles não precisavam dessa coisa que nós queremos, saber se o sol está girando para cá ou para lá, da noite para cá. Isso não fez parte da necessidade. E, portanto, mesmo eles com uma filosofia mais adiantada que a nossa, mesmo ele com outra postura, ou que nós não sabemos. Aliás, o que alguém de vocês sabe sobre as escolas hoje na China, ou na Índia, ou não sabemos quase nada. Alguma curiosidade de vez em quando. Então, eles não tiveram revolução científica. Agora, a minha pergunta mais difícil. A pergunta, se alguém te perguntasse para mim, o que você está estudando hoje? Eu estou tentando, hoje, resolver, achar uma explicação para essa aqui. Por que houve revolução científica no Ocidente? Viram a primeira pergunta e vem agora a segunda. E eu vou dizer para vocês que eu acho, quando eu digo eu acho, eu não tenho certeza, eu tenho como hipótese que não houve revolução científica no Ocidente por uma coisa bastante, talvez até trivial. Foi por causa das 3 religiões abraâmicas. Por quê? Olhem que tanto o judaísmo, como o cristianismo, como o islamismo, se vocês quiserem dar um título para essas 3 religiões ditas monoteístas, na verdade, monoteísta, rigorosamente monoteísta, é só o islâmico, porque o judaísmo diz, não terás outros deuses que não seja Jeová. Existem outros deuses, os vizinhos até têm outros deuses, mas só tem um verdadeiro, mas existem outros. Bom, o cristianismo é trinitário, já é fácil de explicar. Aliás, explico que o cristianismo é trinitário porque Deus teria dito, vamos criar o homem e a mulher, então era trinitário. Se a gente entender quantos problemas de tradições deve ter aí no meio, a gente não teria isso aí. Bom, mas agora o islamismo não. O islamismo diz, existe um só Deus. Allah. E Maomé é o último profeta. Terminou, é o último. Alguém está dizendo, como é que eu coloco o islamismo como uma religião ocidental? Bom, é fácil. Primeiro, ela é uma religião abraâmica porque Maomé sabia muito de cristianismo. Tanto que no Alcorão tem Maria, tem Paulo, tem Jesus, etc. Parece que ele sabia muito quando ele escreveu. Aliás, quando ele escreveu o Alcorão, eu acho que é um pouco difícil perguntar para um islâmico quem é que escreveu o Alcorão, foi Deus. Como é que Deus escreveu o Alcorão? O arcanjo Gabriel ditava para Maomé as passagens do livro. E quando Maomé terminava de receber, ele era analfabeto, ele reunia um grupo de escribas, 200 pessoas, e ditava para eles, olha, o anjo me disse que... Isso durou quase 3 anos. Mas então nós temos estas 3 religiões monoteístas, abraâmicas, a marca delas, se vocês quiserem um adjetivo que vale para as 3, são as religiões do livro. É a Torá judaica, é a Bíblia cristã, é o Alcorão islâmico. E o que garante
ter uma religião marcada pelo livro. Marca a ortodoxia. Por exemplo, os gregos não tinham livros sagrados. Os gregos não tinham livros sagrados. Eles criavam homens e mulheres à imagem e semelhança dos deuses. Os deuses eram criados assim. Então não tinha ortodoxia. A história que eu lhes contei da Pandora, se você pegar um outro livro, vai contar diferente. Cada um conta do jeito que quer. Agora, se falar, por exemplo, de uma coisa que está no livro sagrado, esses dias eu disse na aula, pois é, o profeta Jonas, eu disse, tinha que predicar em Nínive, profetizar em Nínive, não foi, pegou um barco, o barco teve uma tempestade, e ele virou o barco e Jonas foi engolido por uma baleia. Aí uma baleia não, professor, por um peixe, porque a baleia tem uma goela muito pequena, não engoliria o Jonas, foi um peixe. Quer dizer, vejo, isso é um exemplo da ortodoxia. O mito de Pandora tu pinta lá diferente como tu quiseres, não tem ortodoxia. Então, esses 3 livros sagrados, essas 3 religiões, balizaram. E olhem como cada uma das revoluções é marcada, como cada uma das religiões é marcada por livros. Também os dogmas da ciência são marcados por livros. Copérnico tem um livro que consagra De Revolutionibus Orbis Celestis. Depois o Galileu tem um livro, Diálogo sobre 3 Sistemas de Mundo. Depois Newton tem o Princípio a Matemática. Quer dizer, a primeira revolução são livros que garantem a ortodoxia. A segunda revolução, Lavoisier publica o Princípio Geral da Química, em 1789. A terceira revolução, bom, essa não precisa falar, tem a origem das espécies do Darwin. E a quarta tem o livro do Freud. Então, livros lá, livros aqui. Então, marca. Eu acho que essa é uma boa resposta, talvez seja uma boa resposta para a segunda questão. E a terceira questão que eu pergunto para vocês, dessa linha, é essa. Qual é a nossa leitura acerca do Ocidente e acerca do Oriente? Se eu disser para vocês, 2 grupos. Um grupo tem pessoas selvagens terroristas. O outro tem pessoas de cultura. Quem é quem nesses 2 grupos? Quem é quem nesses 2 grupos? Claro, nós vamos dizer, são os outros, nós não somos, né? Na verdade, gente, eu estou lendo, ainda li na viagem ontem de noite, um livro do Amos Oz, que é um grande escritor israelense, sempre candidato ao Nobel de Literatura, mas o Amos Oz lembra quanto em Israel tem tantos ou mais terroristas do que nos palestinos. É que nós, quem é que conta para nós quem é que está fazendo? Nós sempre, a imprensa judaica está sempre acusando, judaica porque os grandes jornais em vários países estão na mão de famílias judaicas, mostram uma leitura. Então, desses 2 aí, que grupo? Claro que a maioria de nós vai dizer, nós somos as pessoas de cultura. Eles é o nós e o eles. Bom, eu encerro e mais uma vez eu faço uma homenagem a vocês da Colômbia e de Bogotá. Essa figura eu gosto muito, já usei ela muitas vezes. É da Feira do Livro de Bogotá, não sei de quantos anos atrás, mas eu tenho usado sempre. Eu acho essa figura bonita porque ela mostra a alegria da moça abraçada pelo conhecimento, pela leitura. Bom, mas eu encerro com uma pergunta apenas. Dentro das nossas exigências, de nós sermos curiosos, procurarmos ir adiante, diferente do que disseram para mim, não sei se para você, meu filho não seja curioso, minha filha não seja curiosa. Eu aprendi isso, hoje a gente diz o contrário, seja curioso. A minha pergunta é, o que nós vamos fazer de diferenças por termos estado nesse seminário de miradas contemporâneas da educação, nesses tempos que cada vez estão mais críticos na construção de um mundo mais justo. Eu acho que se nisso nós não fizermos um mundo mais justo, não vale a pena. Não vale a pena. Isso não é sermão, é pensar sobre isso.
Eu só mostro aqui ainda, como encerramento, alguns livros os meus últimos livros. Tem um livro de História da Ciência, né? O primeiro é Alfabetização Científica. Eu tenho muito orgulho desse livro, Alfabetização Científica, porque os direitos autorais saiu esse ano mais uma reimpressão da 7ª edição. Os direitos autorais sempre são do Departamento de Educação do Movimento Sem Terra, que é um dos movimentos mais bonitos que tem no Brasil. A Ciência através dos Tempos é um livro que é de história da ciência. Para quem é útil no ensino, é a minha tese de doutorado. Educação com Consciência é um livro que eu escrevi no pós-doutorado. Ciência Masculina eu já falei aqui hoje. 7 escritos sobre educação e ciência, atualmente está esgotado. Memórias de um Professor, Hologramas desde um Trem Misto, foi um livro que eu escrevi quando eu fiz 50 anos de professor, agora já tenho 56, já dá para quase fazer o 2º volume. E o meu último livro, que saiu há pouco tempo, é esse aqui, onde tem um pouco das coisas que nós falamos hoje aqui. Eu queria também deixar o meu endereço, principalmente para quem quiser as lâminas da fala de hoje, é só me escrever e pedir. Está ali, achassou@gmail.com. Tem um blog que já tem 11 anos, mas uma vez era diário, agora não aguentei mais. E é isso, pessoal. Desculpe se fui muito extenso, desculpe se eu não consegui falar a língua de vocês, mas acho que deu para nos entender, né? Muito obrigado. Agradecemos a todos muchachos la excelente intervención. Ahora pasamos a la parte de las preguntas o de observaciones y el público. Pues preguntas no exactamente. Eu não ouvi a pergunta. Profesor Chazot, pues es una fortuna de la vida tenerlo frente a nosotros, porque pues mi tesis doctoral está en línea con lo que hoy expuso y yo compré los 2 libros cuando fui a Brasil y no los traje. Muy bien. Entonces, he tenido la fortuna de leer los 2 libros, de La ciencia es femenina, sí señora, masculina, sí señora, y el libro de Historia de las Ciencias, donde el capítulo 15, que habla sobre las ciencias latinoamericanas, me impactó muchísimo. Porque a propósito de lo que tú mencionabas en una parte de la socialización, de por qué no pensar en hacer una lista de científicas y científicos nuestros, y no, sin desconocer que hay unos, ¿no? Pero, es decir, es imposible romper las maneras como nos vemos, como nos resignificamos, pero también cómo validamos las ciencias si no cambiamos la manera como hemos seguido enseñando las ciencias y formando maestros. Yo soy licenciada en química y quizás una de las cosas más complicadas ha sido tratar de formar en la identidad del maestro desde un estereotipo masculino, cuando la mayoría de los profesores somos mujeres. Y esa es una paradoja. Entonces, pues, leer tus productos inclusive en portugués es muy agradable, es muy retador porque conectas las historias de la humanidad, pero la historia de Latinoamérica. Por supuesto, pues haces un énfasis en tu país, razonable. No sé, esperamos en próximos años alguna vez quizás hacer una mirada desde la historia de la química en Colombia, a pesar de la trayectoria nuestra como un país que nunca se consideró
como lugar para desarrollar inclusive la universidad, ¿no? Y allí pues es donde estoy haciendo la construcción, la reconstrucción histórica de la educación en Colombia, para poder revisar esos imaginarios desde la manera como hemos sido formados y formadas a nivel de las ciencias. Entonces, de verdad que agradecerle a la vida y agradecerte a ti que estás allá a un montón de sillas de nosotros, porque has planteado algo que es bien interesante y que me gustaría que de pronto nos comentaras un poco más sobre eso que hablas de la indisciplina. Me impactó muchísimo porque es el ejercicio de la construcción etimológica de las palabras, ¿no? Y cómo desde allí cambia el sentido de la palabra. Eu queria 3 coisas em cima que tu trouxeste. A primeira, a minha surpresa por ter uma leitora aqui dos meus textos. Isso para mim é muito bom. Uma das coisas mais emocionantes que eu tenho andando por todo esse Brasil é encontrar leitores que conhecem a gente do texto e nunca tinha visto. Então eles vêm pedir autógrafos, é uma coisa muito bonita. E outros que dizem, quando eu te leio parece que eu estou te ouvindo. Isso é uma coisa muito grata. E sem querer fazer o comercial, eu trouxe de cada título 1 ou 2 livros, aí, se alguém estiver interessado, principalmente Ciência Masculina, eu acho que é um livro que, se alguém quiser, está à disposição. Segunda coisa que eu queria dizer em cima do que tu colocaste, quando tu disseste que eu estou muito tempo na frente. Existe um grande escritor argentino, Antonio Hernández, que é autor de um poema, de um livro épico muito importante, que ele diz que o diabo tem mais de diabo por ser velho do que por ser diabo. Então, isso que tu coloca muito na frente eu tive o privilégio de viver mais anos em contato com essas coisas do que tu, que ainda terás talvez o privilégio depois de viver muito mais do que eu. Então, terceira e última coisa que tu perguntaste, as indisciplinas. Eu vou contar primeiro que há um ano atrás eu fui convidado para dar uma palestra num congresso brasileiro de ensino de química. Não, de química, não era de ensino de química. Uma sociedade muito ligada mais à indústria e muito quadradinha. E eu disse que eu estava muito contente, mas estava atrapalhado para vir ao congresso porque química não existe. Não, tu pode imaginar o forró que deu com a minha afirmação. Agora, rigorosamente pensando, e eu vou perguntar particularmente para ti ou para qualquer outra pessoa, tu conheces um fenômeno, uma coisa que tu podes estudar só com os olhos de química? Tu precisa da biologia, tu precisa da física, tu precisa da matemática, tu precisa da história, da filosofia, da geografia. Quer dizer, não existe um mundo disciplinar. Aliás, eu vou fazer uma outra colocação. Se não tivesse sido dito no começo dessa fala a minha formação, e se vocês não conhecessem a minha formação, vocês diriam que eu sou um professor de química? Não. Posso ser também de química. Eu hoje indico que eu sou professor de ciências, porque é justamente isso que nós queremos, essa volta a ver a coisa mais integral. Aí alguns me dizem, a gente não dá conta nem da química, talvez não dá conta nem da química porque a gente estuda ela muito disciplinar, a gente estuda muito ela sozinha. Isso vale para a biologia, para a física, para a matemática. A biologia mais ainda. Eu sempre digo que as nossas aulas de biologia são muito mais aulas de necrologia, porque tu fala de coisas mortas, não fala de coisas vivas que têm a vida. Então, essa coisa que eu acho que é a minha contribuição nesse momento na área de ensino de ciências é puxar essa discussão. E é claro que a gente também é muito sozinho nisso, porque é muito mais fácil ter
uma sociedade de química, uma sociedade de ensino de física, etc. Claro, a gente não quer um de física, mas estamos fazendo força. Estamos fazendo força. E eu fico também muito satisfeito em saber que a linha, a postura desse mestrado está nessa situação, nessa coisa de ver o conjunto. Quer dizer que, antecipando, aliás, não é segredo, porque nós já mandamos um parecer há bastante tempo, o trabalho que eu examinei é um trabalho que está acima de uma comentário de biologia. Outra coisa que eu acho importante nós entendermos a história das religiões. Religiosos ou não, o mundo religioso está incerto em nós. Principalmente nós que somos da América Latina, com essa matriz fortemente dominada pela Igreja Católica Romana. Então isso tem essa marca em nós. E todas as religiões, depois as neopentecostais, que são da mesma matriz e da matriz do dogmatismo, da matriz de tudo que está ali dentro. Obrigado pelas perguntas. Maestro, primero agradecerle por compartir con nosotros su historia de vida y todo lo que sabe para seguirnos motivando a ejercer nuestro deber como ciudadanos planetarios. Desde el lugar de enunciación donde yo me ubico, yo soy maestra de una disciplina que es la estadística. Yo enseño estadística y para mí era muy interesante su conferencia porque lo que usted llama certeza y llama incerteza, yo lo llamo incertidumbre, probabilidad, posibilidad. Sí, pero yo creo que parte de lo que usted nos explicó son las crisis civilizatorias, o sea, los procesos de crisis planetarias nos están llevando a que la ciencia fue la única verdad y la realidad que nos mostraba un mundo cambiante pero transformando la naturaleza. Y por eso usted habla de ciencia, porque es una ciencia fundamentada en lo natural, ¿cierto? Era transformar la naturaleza. Yo creo que parte de eso que usted dice, construir un mundo más justo, es comenzar a hablar de ciencias, ¿cierto? No solamente de la naturaleza, sino de la sociedad, y por eso parte de su discurso también era reflexionar un poco sobre esas indisciplinas que deben incluir no solamente lo científico natural, sino esa ciencia social que para nosotros es importante. Ahorita en el doctorado estoy trabajando cómo mirar una experiencia de formación de docentes universitarios que incluyan como esa sensibilización desde los principios de cómo sustentar el mundo, no solamente desde el diseño ingenieril, sino también desde ese pensamiento crítico que como seres humanos tenemos que dar para volver al cuidado por la naturaleza. Mi pregunta, o sea, eso era como introduciendo un poquitico desde donde estaba mirando. Quisiera saber desde toda su experiencia y de todo lo que usted ha leído, ¿qué podría cambiarse dentro de la revolución científica? Porque el hombre en esta modernidad o posmodernidad, porque todavía no hay una marcación definida de si estamos todavía en modernidad o posmodernidad, deberíamos no hacer, o deberíamos hacer pero con conciencia, porque es que ahorita ya las máquinas nos están absorbiendo, ya una máquina piensa mucho más rápido porque su creador, el hombre, pues obviamente hizo que ella pudiera autorregularse, y ya se ve mucho más allá de que evolucionar, pero no que involucionar para poder ser seres humanos más vivos o para poder garantizar buen vivir. O sea, ¿qué no hacer para poder pensar que podemos cambiar? Eu acho que aquele livro do Dr. Frankenstein, eu acho que ali tem uma boa coisa. Nós não sabemos como vai terminar isso. Nós não sabemos como vai terminar isso. Por outro lado, eu não sei se vocês se dão conta, uma das coisas que eu tenho refletido bastante, talvez, é essa. Ninguém nega o fantástico ajuda que a tecnologia nos põe.
Eu sempre digo, o melhor exemplo para a gente entender quanto a tecnologia ajuda a vida da gente é uma mala com rodinhas e uma mala sem rodinhas. Confere? Claro. Todos nós queremos ter malas com rodinhas hoje. Aliás, como nós custamos a nos dar conta disso? Eu me lembro, ainda nos anos 50, 60, a gente comprava carrinhos, rodinha separada e amarrava nas malas, etc. Quer dizer, agora, por outro lado, a gente não dá para nós dizermos quanto é fantástica a nossa produção escrita, principalmente por causa das modernas tecnologias. Por outro lado, e aí vem o que eu queria dizer de começo, nós não nos damos conta quanto essas fantásticas tecnologias nos atrapalham, nos roubam o tempo. Tu está lá com um problema, aí tu não enxerga mais a barra disso, naquilo, aí tu vai procurar, tu perde um tempo, etc. Tu não acha aquilo, e tu liga de novo, e tu faz um curso, e aí tu tem que testar isso e não funciona. A tecnologia também nos traz hoje. Eu não estou, por favor, não sou contra ela, ao contrário, mas a gente não se dá conta quanto nós perdemos tempo com essas novas tecnologias. Quantas coisas não funcionam. Eu estou numa situação que muitas das coisas, os meus netos são mais ágeis e mais capazes do que eu em fazer certas coisas. Claro que isso é por causa da minha idade, eu não nego isso, mas eles têm outro tempo. Eu não sei digitar no smartphone com 2 polegares. Não consigo. Não consigo. Dá para uma criança, olha com ela a velocidade como ela digita. Para ficar num exemplo. Esses dias eu estava fazendo um exercício lá de uma aula de inglês. Minha neta, o outro não viu que tem que fazer assim. E eu nunca acertava. Então é isso, eu acho que é a tecnologia. Agora, o exemplo que tu trazes da estatística deve ser fantástico, porque olha o valor que tem uma coisa se está referendado ou não pela estatística. E quanto nós usamos de senso comum equivocados nessa. 98% dizem que. Ninguém fez essa pesquisa. 99,9% dizem que. Quer dizer, só isso tornar essa legitimidade e saber falar com probabilidade. É provável que... É provável. Talvez, pode ser. Quer dizer, chegar e dizer que, em homenagem, no átomo tem um núcleo e tem elétrons, não. É provável que exista núcleos e elétrons. Até agora, as evidências que nós temos conduzem a isso. Mas essas evidências são de 1911. Quer dizer, tanto tempo antes nós não precisamos de um núcleo com elétrons. Talvez um dia não precisemos mais. Bom, eu não quero dizer... En el libro que usted mencionaba, que es esa cosa llamada ciencia, el capítulo número 12, trabaja sobre el bayesiano, ¿sí? O sea, la fórmula de Bayes. Y la esencia de la probabilidad y de la posibilidad está en la teoría de Bayes, ¿cierto? O sea, que estadísticamente hablar de este caso, digamos así, ¿no? De la probabilidad condicional, de la probabilidad de la independencia, de la probabilidad total o de la fórmula de Bayes, está el secreto de poder interpretar la ciencia y justificar muchas cosas injustificables. Pero eso nos hace más vulnerables porque creemos que tenemos la certeza, pero somos más inciertos al poder tomar decisiones frente a esos resultados. Muy bueno. Bueno, entonces, en nombre del doctorado interinstitucional en educación. ¿Me permites hacerte una pregunta? Para os homens também a voz, que história de uma sociedade feminista. Gracias, profesor. Primero que todo, darle las gracias por su exposición, me pareció muy interesante. Yo la verdad no soy educador, tengo otra profesión, pero viendo todo su conocimiento me llega una pregunta. ¿Podemos decir que en esa pirámide primero está la ciencia y de acuerdo a la ciencia viene la cultura y después viene la educación? ¿Sí? Es decir,
de acuerdo a cómo se desarrolla esa ciencia, también ahí viene la base de la cultura. Y por último, la educação que se vai a transmitir. Temos a... Não mareo muito bem o tempo. Eu acho que Graças. quanto nós não... Eu vou dar um exemplo. Existe conhecimentos, existem informações que tu vai lá no Google e acha informação. Os conhecimentos talvez tu tenha que ir à Wikipédia. Mas tem uma terceira coisa que é os saberes, que é isso que nós construímos nessa coisa que nós estamos fazendo aqui. E por isso que eu acho que a Wikipédia é o melhor exemplo da democratização do conhecimento. Porque aquilo é de graça. Vocês são de uma geração que não conheceram uma coisa que eu conheci, que eram as enciclopédias que tinha em casa. E eram caríssimas. A gente ia fazer o tema na casa dos guris que tinham enciclopédia, porque eles eram os ricos que tinham. Hoje a Wikipédia está de graça, não custa um centavo. Alguém diz, mas tem dinheiro. Bom, na enciclopédia britânica também tem dinheiro. Ninguém tem uma agilidade de conhecimento, dos conhecimentos disponíveis como na Wikipédia. Se você na semana passada, no final da semana, eu olhar Neymar, já sabia que o Neymar tinha sido vendido por um time cujo dono é o país mais antidemocrático possível, o país mais autoritário, que é o Catar, onde a maioria das pessoas que está lá, quase 80% das pessoas, são expatriados prestando serviço para os catarenhos que podem até comprar um time de futebol e pode comprar um Neymar no século XXI. Então essas coisas que nós temos que denunciar e falar. Mais uma vez, obrigado e até uma próxima.